Olá, eu sou Rita Ladeia e hoje quero conversar com você, professor, gestor, coordenador, mantenedor, que é mais iniciante em educação bilíngue e quer entender que lugar é esse da educação bilíngue, por que a educação bilíngue cresce tanto no país por diferentes processos, de diferentes maneiras. Eu estou aqui por meio da Bilingual Schools, que eu dirijo e que vai trazer para vocês vídeos sequenciais por meio desses canais, para que vocês entendam um pouco mais sobre educação bilíngue. Então vamos lá. Primeiro, hoje, neste episódio, nós vamos falar sobre a formação de bilíngues no Brasil de novo, para iniciantes. E vamos entender, então, que uma grande parte dos bilíngues do Brasil se tornou bilíngue a partir de estudo de língua em escola de língua, escola de idiomas. Essas escolas de idiomas, elas têm como foco formar pessoas bilíngues por meio do estudo consistente da língua, vocabulário, gramática, estruturas de conversação, mas elas têm a língua como fim em si mesmas, ou seja, eu preciso ser fluente, proficiente, ser aprovado em exames internacionais de proficiência, mas o objetivo final é a própria língua. Nos últimos anos, nós vimos crescer no Brasil as escolas com programas bilíngues. O que são as escolas com programas bilíngues? Veja, são escolas regulares, que são submetidas a toda a legislação do Brasil, mas que decidem aumentar a grade curricular em inglês, ou dentro do currículo, ou opcionalmente na grade estendida, como cursos opcionais para os alunos, fora da grade oficial. Essas escolas que trabalham com programas bilíngues, a maior parte delas tem uma parceria externa que leva um currículo em inglês pronto. E esse currículo é inserido na escola. Muitas vezes, o que se tem no currículo em inglês não tem nada a ver com o que está sendo feito em português, embora possa se tratar de temas interessantes, bem estruturados, mas o vínculo do programa bilíngue com a grade curricular, ele não é obrigatório, ele é mais livre, mais flexível, porque uma escola com programa bilíngue não é necessariamente uma escola bilíngue. A escola bilíngue, ela tem uma premissa diferente, ela parte de um lugar diferente. Ela precisa formar bilíngues por meio de duas línguas de currículo, bilíngues que consigam transitar pelo repertório acadêmico nas duas línguas, ou seja, essas escolas em geral são escolas que têm um currículo único, integrado, autoral, que conta com recursos didáticos adotados das editoras que atendem às demandas dessa escola, mas o amarrar, o alinhavo desse material e das práticas pedagógicas, por exemplo, em inglês, com as práticas pedagógicas do português, o alinhavo dos objetivos do inglês com o português é autoral, é feito pela escola. O objetivo de todos esses projetos é formar bilíngues, cada um do seu jeito. Temos ainda que considerar as escolas internacionais e dividi-las em dois grupos: as escolas internacionais pioneiras no Brasil e as escolas internacionais recentes. As pioneiras, elas foram fundadas por comunidades de imigrantes e, por conta disso, elas tinham uma certa flexibilidade na legislação nacional. Elas vinham para o país por vínculos consulares, podiam seguir a legislação educacional dos seus países de origem, podiam seguir o calendário dos seus países de origem, por exemplo, iniciando as aulas agora, no segundo semestre, dentro do calendário que nós entendemos, não é? Como calendário brasileiro, segundo semestre é o primeiro semestre do ano letivo de muitas dessas escolas internacionais. Nos anos mais próximos, nós tivemos um crescimento de outro modelo de escola internacional. São escolas brasileiras que adotam um currículo internacional, por exemplo, IB, Fieldwork Education. Esses currículos internacionais
Tem seus conteúdos e seus processos pedagógicos próprios e padronizados para o mundo inteiro, com alguma flexibilidade que varia de programa para programa. Esses currículos são inseridos em escolas brasileiras, mas as escolas continuam sendo brasileiras, portanto, elas obrigatoriamente precisam seguir a legislação brasileira, precisam dar conta da BNCC, e precisam dar conta das demandas desse currículo internacional que elas trouxeram para dentro de suas escolas. Esse número de escolas é um número ainda pequeno no país, embora também tenha crescido muito nos últimos anos. Mas aquilo que vem se tornando mais popular são as escolas bilíngues e as escolas com programas bilíngues, que são aquelas que têm carga horária estendida. E continuando esse nosso entendimento, é importante saber que educação bilíngue vem sendo banalizado no nosso país. Tudo vem sendo chamado de educação bilíngue e nem tudo de fato é. E as pesquisas já nos anos 90, fora do Brasil, vinham dizendo que educação bilíngue é um rótulo muito simples para um fenômeno que é tão complexo. E por que é tão complexo? Porque a educação bilíngue não parte do ensino da língua, ela parte da ampliação de um olhar para o mundo, ela parte do empoderamento dos sujeitos, sejam eles quem forem, estejam onde estiverem, que eles possam ver o mundo, ver a si mesmos, ao outro e ao mundo, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais respeitosa, de uma maneira mais justa. Conquistar lugares por meio daquilo que são e das ferramentas que têm, mas não por meio da língua como fim em si mesma, porque a língua como fim em si mesma não nos leva a essa transformação. Então, o que é essa educação bilíngue? A educação bilíngue é algo que só acontece na escola, não é bilinguismo. Veja, eu posso me tornar bilíngue se os meus pais forem bilíngues, eu posso, ou outros parentes da minha família, eu posso me tornar bilíngue se eu mudar para um outro país e for trabalhar em qualquer lugar. Eu posso me tornar bilíngue por instâncias sociais que não são necessariamente a escola. Educação bilíngue só acontece na escola, por meio de pelo menos 2 línguas de instrução. Poderíamos ter mais do que 2 línguas dentro da escola, mas pelo menos 2. E as práticas pedagógicas sendo veiculadas por meio das 2 línguas. Então, o currículo integrado, as práticas pedagógicas veiculadas por meio de 2 línguas vão trazer para a criança experiências de aprendizagem nas 2 línguas e isso fortalece o repertório dessas crianças. Vejam, o ensino de línguas, classicamente entendido no Brasil, ele é um ensino de pensamento linear, ou seja, eu preciso aprender o passado, o presente, depois o passado, depois o futuro, depois as estruturas mais complexas. Lá um dia, lá na frente, se eu não desistir, eu aprendo present perfect, if clauses, passive voices, lá na frente. Mas eu preciso começar com o danado do to be, porque decidiu-se que existe uma linearidade de complexidade, e isso vem do pensamento cartesiano, lá do século XVIII, e por conta desse pensamento cartesiano, nós definimos que eu preciso saber pedacinho, outro pedacinho, e assim nós construímos currículos de língua. Acontece que as aprendizagens no século XXI não são lineares, porque nós não temos tempo para essa linearidade, porque o aprendiz do século XXI não tem pensamento linear, ele não é analógico, ele é todo digital. Então, é preciso entender que eu posso chegar para uma criança de 3 aninhos, 2 aninhos, na educação infantil, pegar um livro e dizer assim, eu já contei essa história para vocês? Eu já passei esse filme para vocês? Eu já contei isso para vocês? Porque tudo isso é um have I ever, have you ever, que é present perfect, lá na frente no curso de idiomas e que vem para a educação infantil. Lá na educação infantil, quando as crianças aprendem cores primárias e secundárias, eu posso usar if clause e perguntar para elas,
What happens if you mix blue and yellow? What happens if you mix red and blue? E assim, eles vão descobrindo as cores e ouvindo what happens if you mix? E eles vão desenvolvendo essa compreensão que um dia vai se tornar produção sem a necessidade de tanta informação gramatical. Eles vão assimilando de uma maneira mais natural. Esse é o pensamento exponencial. Então, em educação bilíngue não existe aquela coisa de é muito cedo para aprender isso. É do momento, é da curiosidade da criança, a hora é essa, a hora é agora. Vamos trabalhar esse tema, esse assunto agora com a demanda linguística que ele trouxer. Neste processo é que surge a necessidade de integrar o currículo. Porque o currículo integrado vai permitir que aquilo que eu ensinei em uma língua seja potencializado pela outra língua. Ah, mas aqui é preciso tomar um cuidado. Não é tradução, não é repetir a mesma prática pedagógica. Essas amarras, esses vínculos, eles precisam ser feitos de uma maneira extremamente criativa. Eu não posso dar o mesmo modelo de exercício de soma ou de fração, ou a mesma atividade sobre o ciclo da água nas duas línguas do mesmo jeito, porque isso é chato, isso é tradução, e isso não nos leva a um currículo integrado. É preciso expandir, diversificar, ampliar, aprofundar uma língua na outra. O que se faz em uma língua, no que se vai fazer na outra língua. Então, em que língua que esse conteúdo é ministrado? Vejam, as pesquisas internacionais nos mostram que tanto faz. Eu posso inserir um conceito, vamos pensar aqui no Brasil, em português, ou inserir esse conceito em inglês, em espanhol, em alemão, em qualquer outra segunda língua de currículo. E praticar esse conceito na língua outra. Tanto faz, de acordo com as pesquisas. A prática mais comum no Brasil tem sido apresentar conceitos em português. Nada nos impede de fazer isso de maneira oposta. O importante é que os professores estejam cientes disso e que eu possa começar a minha aula na língua que for a minha, dizendo: vejam, eu sei que vocês já viram isso com a professora fulana. Então, eu vou partir de onde ela parou. O que é que vocês já sabem? Me contem. Talvez aí eu precise trazer vocabulário, porque eles sabem, por exemplo, somar, mas eles não sabem addition. Eles não sabem add. Eles não sabem plus. Eu vou trazer aquilo que eles não têm, mas eles têm o conceito, eles sabem o processo. Então, eu trago o repertório de língua e faço uma prática diferente daquela que foi feita na língua de origem onde foi trabalhado o conceito, não necessariamente a língua de origem da criança. Vejam, o objetivo da educação bilíngue não é apenas a língua. Nós não podemos ter a língua como fim, a língua é meio, a língua para ser uma ferramenta poderosa, já dizia a professora Silvana Serrani, professora doutora da Unicamp, do Departamento de Linguística Aplicada. Para que uma língua seja uma boa ferramenta, ela tem que ser muito mais do que uma ferramenta. Ela precisa ser muito poderosa e é por isso que nós falamos no desenvolvimento de habilidades que vão gerar competências também na língua adicional no currículo. Vejam, a professora Ofélia Garcia, a maior referência em educação bilíngue no mundo, nos diz que educação bilíngue é ensinar em duas línguas, porém, sem comprometer a primeira. E isso é muito importante nós termos em mente que as duas línguas precisam caminhar de mãos dadas no currículo. O professor de educação bilíngue não é o professor que leciona em inglês, ou em espanhol, ou em alemão, ou em qualquer outra língua. Todo professor de uma escola bilíngue é professor de educação bilíngue. Todo professor de uma escola bilíngue é igualmente essencial, importante para o sucesso do projeto de educação bilíngue dessa escola. Todo professor de educação bilíngue,
todo professor de uma escola bilíngue precisa fazer muito bem o seu trabalho na língua por meio da qual ele leciona. E é isso que faz um grande projeto de educação bilíngue acontecer. Então, eu agradeço vocês por estarem aqui nos ouvindo, espero que vocês compartilhem esse vídeo com quem vocês acharem que tem interesse no vídeo e nos acompanhem nas nossas redes sociais, porque nós teremos mais vídeos para iniciantes e para profissionais mais experientes em educação bilíngue. Estejam conosco nos nossos próximos vídeos, nos nossos canais por aí. Muito obrigado por estarem aqui conosco e até breve.